Vamos ligar, né? Feliz sábado, igreja. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa de Deus, que privilégio. Irmãos, antes de iniciar de fato, gostaria de dar dois avisos para vocês. Primeiro, não era para o ancião estar pregando no dia do ancianato. Eu e o Rafael, quando eu estava montando a escala, eu disse, rapaz, Rafael, e aí, nós bota eu ou tu que prega, ou a gente coloca outra pessoa? Não, a gente coloca outra pessoa, Bruno, bora procurar outra pessoa. Pensamos, aí chegamos à conclusão, vamos colocar o Daírton, que já foi ancião aqui também, vamos homenageá-lo também, junto com os outros. Beleza, colocamos o Daírton, ficamos tranquilos e calmos. E aí, irmãos, uma semana antes, o nosso irmão recebeu outro chamado, viajou. E a escala ficou sem ninguém. Aí, segunda, terça-feira, eu lembrei, gente do céu, sábado, o pregador viajou, tá para São Paulo, tá longe. E aí, quem é que vai? Botei no grupo de líderes, né? E aí, irmãos, não apareceu ninguém. E eu estava escalado para pregar no domingo. Eu disse, rapaz, eu vou pregar sábado e domingo mesmo. Aí depois eu descobri que decidimos que domingo vai iniciar a missão Caleb. Eu disse, não tem jeito não, tem que ser mesmo, era para ser um ancião, pregando mesmo, não tem jeito. Tentei correr, eu pensei, rapaz, eu devia ser eu, logo que eu estava montando a escala, mas aí tentei correr e não deu certo. Irmão, as coincidências... Descarregou. Não se turbe o vosso coração, nós temos 3. Irmãos, as coincidências não param. Ultimamente, os meus sermões eu tenho feito de maneira diferente, né? Como eu fazia antes, eu escolhia um tema e preparava o sermão, né? Beleza, é normal, é assim que acontece na maioria das pessoas. Só que agora, eu estou fazendo diferente, eu coloco um dia no mês e digo, rapaz, eu vou deixar aí. Até chegar lá, aparece alguma coisa, Deus vai me dar alguma inspiração, Deus manda alguma coisa, algum insight. Até então não me veio nada na cabeça. E aí, quando estiver perto, Deus manda alguma coisa. E até então tem dado certo, né? E aí, irmãos, o sermão dessa vez foi nesse mesmo contexto. Eu estava lá e disse, rapaz, eu vou pregar domingo, e aí eu não tenho nada, não pensei em nada, estou olhando aqui. Aí eu vou deixar. Orei a Deus, Senhor, me mostra aqui um tema que o Senhor queres que eu pregue. E aí, irmãos, cliquei um dia na página adventista e vi uma determinada postagem lá e disse, rapaz, é isso aqui, nunca falei sobre isso, achei interessante. E é o tema que nós iremos falar hoje, coincidentemente. Eu não sabia que nós teríamos esse junta-panela no 13º sábado, não foi proposital, o tema foi aleatório, Deus me inspirou e o tema foi esse. E aí, irmãos, é igual o Jonas, não tem como negar não, o tema veio, e eu já adotei essa metodologia, e muito bem, estamos aqui. Irmãos, nós iremos falar hoje o pecado da gula, ou a glutonaria. Irmãos, é muito sério, assim, é algo assim, importantíssimo, nós revisarmos isso, nós entendermos como que isso funciona na Bíblia, no nosso dia a dia, como nós temos agido perante isso. E aí, o primeiro ponto, eu pesquisei, segundo o dicionário, o que é gula? Veja bem a resposta do dicionário aqui. Gula é um desejo excessivo e desordenado por comida e bebida, que vai além da necessidade de nutrição, transformando-se em um anseio descontrolado por prazer sensorial. É a tradução do dicionário. Ou seja, é um desejo excessivo e desordenado por comida ou bebida que vai além da necessidade de nutrição. Gravem isso aí, vai além da necessidade de nutrição. E aí, irmãos, a Bíblia ela tem assim uma conotação um pouquinho diferente, né? Segundo a Bíblia, a glutonaria, o pecado da gula, é um pouquinho diferente. E a glutonaria é descrita como um excesso em comer e beber, um desejo descontrolado por comida e bebida que leva à falta de moderação e domínio próprio. Segundo a Bíblia, então, a glutonaria leva à falta de moderação, você perde o controle,
e ao mesmo tempo perde domínio próprio. Lembrando, então, que um dos 7 dons do Espírito é o quê? Domínio próprio. O último, inclusive. Domínio próprio. Nós perdemos isso, então, segundo a Bíblia, quando a pessoa ela extrapola, ela comete o pecado da gula. É considerado uma obra da carne. Um pecado que afasta a pessoa de Deus. Sabe qual é o problema disso tudo? É que ele tem sido um dos pecados mais relativizados, o pecado da gula, nos dias de hoje. Por que eu digo relativizado? Porque não tem sido dado muita importância. Porque tem sido tratado como algo bonitinho. Não, come muito, é saudável, faz bem. Até um certo tempo atrás, se você comia bem, era sinônimo de ser saudável. Se você comia bem, se comia muito, era sinônimo de saúde. Ó, tá bom, tá comendo, né? Assim, não, se ele tá comendo muito, tá bom, né? E assim, parece que isso aqui ainda está enraizado na nossa cabeça. E aí é quase como se não fosse um pecado, a glutonaria ali. Assim, você pode fazer, porque assim, não chega a ser um pecado. Pode comer, pode extrapolar, pode comer até pode ficar deitado e a comida voltando pelas suas narinas ali, pela sua garganta. E aí o crente não bebe, o crente não fuma, mas come que é uma beleza. Come que é uma beleza, irmãos. E aí a gula é um pecado que ninguém confessa. É uma queda que se aplaude no pós-almoço, no pós-culto, quer dizer. É ou não é, irmãos? Irmãos, feita essa introdução, nós temos um relato bíblico que retrata com riqueza, com detalhes, um exemplo em que o povo foi glutão, em que o povo exagerou, em que o povo se afastou de Deus por causa desse exagero, por causa da comida em excesso, além da nutrição, e por conta disso veio o juízo. Abram as suas Bíblias em Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Tá difícil, vai dar certo. Amém? Todos encontraram? Oremos então. Santo Deus e maravilhoso Pai, nesse momento nós estamos diante de Ti, abrimos a Tua palavra e nós sabemos muito bem que nós não podemos lê-la sem antes orarmos a Ti e pedirmos a orientação do Espírito Santo. Nesse momento, ó Deus, nós clamamos a Tua presença e que mais uma vez a Tua palavra supere o instrumento. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, versículo 4. A murmuração dos israelitas é o tema aqui. Diz o seguinte: e o populacho que estava no meio deles veio a ter... Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa há, senão maná. Olha o tamanho da blasfêmia. Ave Maria, não tem mais nada, só tem maná. Ave Maria, né? Lembrando que o maná era o quê? Vindo dos céus. Mas, volta um pouquinho, irmãos. O desejo desenfreado por comida, por carne em especial desse povo, fez eles preferirem a escravidão ao invés de Deus. Em outras palavras, eles estavam chorando e dizendo: quem nos dará carne para comer? Estavam chorando diante de Moisés e pedindo carne para comer. Eles estavam dizendo: eita, era melhor quando nós estávamos na escravidão, sofrendo, pelo menos a gente tinha carne para comer, a gente comia, sobrava, a gente comia em excesso, se fartava. E aí, irmãos, primeiro ponto da glutonaria, do pecado da gula, é que ela, se exagerada até determinado ponto, ela nos afasta de Deus. Ao exemplo do povo, estava sendo livrado
tirado e guiado por Moisés para chegar à terra prometida, e no meio do caminho ele dizia, não, moço, bora voltar lá para o Egito, porque é lá que tem carne, não vamos comer só maná, só tem maná, Ave Maria, a comida dos céus, dada por Deus, foi Deus que mandou, só tem isso aqui para gente, pelo amor de Deus, eu quero é carne. Se fosse o nosso Deus, eu quero é carne, hambúrguer, eu quero é pizza, é picanha, né? É filé na chapa. Ellen White vai dizer, e eu vou ler para vocês depois, que comer em excesso, pecado da gula, ela fecha nossa mente para as obras do Espírito Santo. Você come demais, quando você come em excesso. Os colegas aqui, israelitas, eles achavam que a comida dos céus não eram suficientes. Veja bem, eles estavam recebendo comida dos céus e achavam que não eram suficientes. E acompanhe comigo, bora descobrir como é que era o maná. Era o maná, lá no versículo 7, era o maná como semente de coentro, e sua aparência semelhante a bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num giral o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, e sobre este também caía o maná, preparado por Deus. O povo não tinha comida quando estava saindo, preocupado. O povo disse, vocês não vão trabalhar não, a comida vai cair todos os dias. Vocês vão colher 6 dias. No sexto dia vai vir dobrado, para que no 7º dia vocês não trabalhem. É o maná dos céus, de Deus, dado pelos anjos, enviado pelos anjos. Deus vai dizer em outra passagem. E aí, meus queridos, o que eles fazem, é justamente uma queixa que nós temos feito inconscientemente nos nossos dias. Eles voluntariamente disseram, o maná não é suficiente, a comida do céu não é suficiente. E será que nós não temos pensado algo parecido, né, intuitivamente? O que é que nós temos comido, né? Assim, ou melhor, qual é a comida que nós temos desejado por comer, né? Assim, todos os dias, nas suas horas vagas. O que é que nós ansiamos por comer? É o maná, é a comida que Deus nos orientou a saber, uma comida regrada, é alimentação saudável, frutas, verduras, legumes, etc. É nisso que nós temos pensado, ou então, involuntariamente, nós temos desejado as carnes do Egito, panelas do Egito, os alhos, os pepinos, os melões. O que é que nós temos pensado, irmãos? E aí, antes de mais nada, já virou até clichê um pregador falar que antes de mais nada o sermão é para ele, né? Mas assim, é interessante porque, vez ou outra, eu me pego, rapaz, eu estou aqui realmente exagerando, comendo demais. Tem ocasiões em que eu como, que depois eu vou deitar, tirar um soninho, e a dificuldade para dormir, irmãos. Por quê? Porque está muito cheio. Se você já passou por isso aqui, dê uma risada. Irmãos, a gente come, aí na hora de deitar fica, né, com dificuldades. E se for de noite, irmãos, aí é que é problema, que você tem dificuldade para dormir. E aí, irmãos, Deus pediu a carne. Beleza. Né? O povo pediu a carne, melhor dizendo, beleza. E aí Deus vai conceder a carne. Lá no versículo 18. Olha o que é que Deus diz a Moisés. Acompanhe comigo. Diz ao povo, santificai-vos para amanhã comeres carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem lá no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, comereis. Versículo 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós,
e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Parece cômico, né, irmão? O povo chorando, perguntando por que nós saímos do Egito, por que nós saímos da escravidão, por que Deus está me dando a salvação? Chorando, dizendo, rapaz, por que tu me deu a salvação, Senhor? Por que tu me tirou daqui? Era melhor ter me perdido lá, mas está comendo. E assim, né? Não muda muito. Parece que a gente tem pensado assim, rapaz, Senhor, é melhor eu perder a minha oportunidade de ter o Santo Espírito habitando 100% em mim. A gente prefere isso, prefere comer do que perder essa oportunidade do Espírito Santo habitando em nós, de uma mente pura, de uma mente limpa. Mas o ponto principal, irmãos, aqui desse verso, é que diz assim, ó, santificai-vos. Deus pede para o povo se santificar, ó, vão comer, mas santificai-vos, purificai-vos, e aí dentro de 30 dias, vocês vão estar comendo tanta carne que vai sair pelas narinas, que vocês vão enjoar, que vocês não vão querer nem ver carne mais. A repreensão era para chegar no período de 30 dias. O juízo, Deus disse, ó, quando completar 30 dias, vocês não estão querendo saber de carne, vai estar saindo pelas narinas, vai estar saindo garganta fora. A pergunta que eu faço para vocês é, vocês acham que durou 30 dias para que isso acontecesse? Chegou a 30 dias? Vamos já ver isso aqui. Versículo 33 e 34. Vamos. Em vez de eles aceitarem o presente de Deus com gratidão, né? Deus disse assim, ó, santificai-vos, considerando como um evento sagrado, pois Deus tinha dito para eles se santificarem, e se Deus pediu para que eles se santificassem, é porque de fato era um evento sagrado, Deus queria ainda contornar a situação e dizer, não, vamos tentar fazer o povo se converter, entender que isso também é um evento sagrado. Olha o que é que eles fazem no versículo 33 aqui. Estava ainda a carne entre seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Irmãos, antes deles iniciarem, de fato, começarem a comer, assim, a ganância deles estava tão grande, antes de se santificarem a Deus, eles começaram a colocar as carnes ali entre os dentes e comerem, parecendo pessoas assim, né, animais. Antes deles comerem de fato, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e o que era para acontecer em 30 dias, aconteceu logo. O povo foi ferido de praga muito grande, e muitos ali morreram. Nós iniciamos falando que a glutonaria, o pecado da gula, nos afasta de Deus. Beleza? Sim. A passagem bíblica retrata perfeitamente. O povo preferiu comer, se fartar de carne, voltar para a escravidão, do que o alimento dos céus, do que o alimento que é dado por Deus. E aí, muitas vezes, muitos de nós não fazemos e não chegamos ao extremo, como relatado no capítulo 11. Mas, muitas vezes, nós preferimos uma comida do Egito do que uma comida dos céus, do que o maná celestial, do que uma comida preparada com alimentos ali puros e simples. E aí, irmãos, Ellen White, no Espírito de Profecia, traz diversas citações. Eu gostaria de ler algumas com vocês. Algumas em conselhos sobre regime alimentar, algumas estão ali em temperança, sim, dividido entre os livros dela. Já que nós temos uma vasta bibliografia a respeito da alimentação na Bíblia. Ah, por que se fala tanto de alimentação na Igreja Adventista? Ah, por que Ellen White fala tanto? Irmãos, existe um fundamento. Quando nós perdemos o controle da alimentação, Ellen White vai falar, à medida em que nós comemos demais e nos excedemos, nós fechamos a nossa mente para a atuação do Espírito. Ela fala, e se for carne vermelha, principalmente, se você come em excesso, à medida que você come e se excede, você vai dificultando o acesso puro e simples do Espírito Santo na sua mente. Primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês.
Está lá em Conselho sobre Regime Alimentar, lá na página 49. O que Ellen White diz? A transgressão das leis de saúde está por trás de grande parte da fraqueza mental e moral. Mais uma vez, a transgressão das leis de saúde está por trás de grande parte da fraqueza mental e moral. Conhecem alguém que tem refluxo, gastrite, aqui dentro da igreja, né, Rosa Fundi lá, conhece alguém dentro da igreja que tem refluxo, gastrite, algum problema com a alimentação, por algum alimento que você não pode comer, sei lá, de repente diabetes, colesterol. Irmãos, essas coisas aí, assim, via de regra, são aleatórias, assim, randômicas, assim, Deus está dizendo aqui, rapaz, vou soltar aqui a diabetes, quem cair ali é o azarado, vai ser diabético. Não, vou soltar aqui o refluxo, em quem bater aqui vai sofrer refluxo sem ter culpa nenhuma. É assim, irmãos. A conta só chega ali para quem, né? Para quem está devendo. Para quem não está devendo ali, está tranquilo. E aí, irmãos, é um fato. São consequências, em algum momento ou outro, de uma má alimentação. Assim, você não precisa ir muito longe para você entender, para você perceber isso aí, não. E aí, eram orientações dadas por Deus lá atrás, assim, são consequências de buscarmos as carnes do Egito, o alimento do Egito, de não nos contentarmos com o alimento que Deus um dia disse, disso aqui vocês comereis, todos os frutos você comereis, das árvores, das folhas, é disso aqui que vocês se alimentarão. E a gente diz que não, mas assim, bom é a carninha, a picanhazinha com a gordura que é bom pra gente comer, uma pimentinha ali em cima, muito condimento, muito tempero, é bom isso aqui. Ellen White está dizendo com esse texto que a alimentação afeta o corpo, a mente e o espírito. Fato. Além disso, irmãos, Deus nos recomenda uma dieta baseada em alimentos naturais, frutas, verduras, grãos, nozes, nos orienta a evitar alimentos ultramente processados, refinados, condimentos fortes. Tem uma coisinha refinada que a gente gosta, é um negócio chamado pão. Não esse que nós fazemos natural na nossa casa, que ainda assim né? Um pouquinho menos. A gente gosta de ir na padaria, ver aquelas coisinhas bonitas ali, comprar de vez em quando. Gosto de um bolo. Eu mesmo não posso ver um bolo assim de aniversário. Não, eu como demais. Depois eu fico refletindo, meu Deus, eu comi demais, isso quer me fazer mal, vou dar diabetes, me ajuda, me tira isso aqui, né? Eu mesmo. Outro conselho de Ellen White, evitar estimulantes e substâncias nocivas. E ela faz repreensão forte contra café, chá preto, cigarro, aqui nós não temos problemas quanto a isso, condimentos picantes, e especiarias em excesso. Olha o que ela escreveu, lá em Temperança, página 77. Acompanhe comigo. Esses alimentos excitam os nervos e, depois de seu efeito passageiro, deixam o organismo em estado muito pior do que antes. Né? Tem de gente, irmãos, viciado, por exemplo, em café. Não está escrito. Não está escrito. Eu digo assim mesmo porque começa falando, lá cá, a confusão é grande. Quando eu e a Isa, nós nos casamos, a gente disse assim, rapaz, não quer café, não. Aí nós optamos por comprar um café sem cafeína. Aí tomamos durante um tempo café sem cafeína, né? Sim, mascaramos o negócio ali, a consciência estava tranquila, estava certo. Não, é errado do mesmo jeito. E aí, irmão, depois, a gente disse, rapaz, agora bora mesmo para a cevada. Eu insistindo com isso aqui? Não. A mulher lá de casa insistindo, não tomar a cevada agora e pronto. Eu disse, não, nós vamos, ainda... Ficava empurrando um cafezinho aqui e ali, um cafezinho sem cafeína para mim, ela tomando cevada. E aí, irmão, depois, rapaz, um café sem cafeína já era. Nada, só cevada. E aí, eu mudei para Oeiras. Aí, acidentalmente, lá a gente comprou um café, parte de café, só uma parte de café. Aí, levei. Aí ela ficava dizendo, quando é que vai parar de tomar café? Lá em Oeiras. Vai parar de tomar café quando? Aqui em Pasto Bom, a gente tomando cevada. E assim, a gente toma, irmão, não é porque é ruim, não. Eu tomo não é porque é ruim, porque é gosto ruim, estranho, não. É porque é bom. O danado é bom. É bom, não é?
É ótimo, irmãos. E aí, irmãos, eis que o meu café lá em Oeiras acabou. Glória a Deus. Aí, na hora eu fui ao supermercado assim, eu escutava na minha cabeça: tu vai tomar café, vai tomar café, vai tomar café de novo. Onde é que vai largar o café? Supermercado. Minha esposa, minha fiel ajudadora. Fiz o que, irmão? Comprei a cevada. E vou tomar a cevada agora e pronto, acabou. Aí, eu tô com mais de um mês tomando só cevada lá em Oeiras, tomando cevada aqui. E assim, irmão, a gente vai tomando gosto, a gente toma assim aí, tá? É bom, eu faço lá, eu digo, rapaz, a cevada boa que eu fiz. Não é porque eu fiz não, mas é boa. Sai boa que só. Então assim, excita os nervos, esses alimentos, chá preto, álcool, energético, condimentos fortes. Rapaz, irmão, eu gosto de uma comida, tem gente que gosta de um tempero forte na comida, de muito condimento, de muita coisa processada. O conselho de Ellen White isso aqui excita os nervos e depois você volta para um estado pior do que você estava antes. Irmãos, outro conselho: moderação e horários regulares nas refeições. Eita, lasqueira, outro problema nos dias de hoje. Primeiro problema, moderação, a falta de moderação. E o segundo, falta de horários regulares nas refeições. Irmãos, quando eu morava em Imperatriz, meu irmão, Matheus, e espero que ele esteja assistindo isso aí, testemunho, ele trabalhava, era muito corrido o trabalho dele. Aí ele saía de manhã sem tomar café, aí o almoço ele tomava não sei que hora, aí tinha dia que janta ele não jantava 10 horas, e assim, todo desordenado. Aí minha tia dizia, aí ele ficava gripando direto, tá? Quase todo mês ele gripava, ficava doente. Minha tia dizendo, isso aqui é porque tu não come direito na refeição, tu não come nos teus horários regulares na refeição, não quer tomar café, fica comendo besteira na rua, vai comer não sei onde mais namorada, por isso tu tá doente. E eu ficava dizendo, pai, isso aí não tem nada a ver, isso aí é porque ele tem imunidade fraca. E aí, irmãos, ela realmente estava certa. Ela dizia, olha, aqui o Bruno está aqui comigo todo dia, que ele fica aqui, tu fica viajando, ele está aqui. De manhã tem horário, meio-dia tem outro horário, de noite tem horário para ele comer. Ele está ficando doente por aí? Não, a comida era balanceada, regrada. E aí, irmãos, depois que ele entendeu isso aí, casou e depois de muito apanhar, ele entendeu, está comendo regularmente, diminuiu muito, ele percebeu que diminuiu, que ele realmente ficou com mais vigor, com mais força, se alimentando de maneira correta, nos horários. Então, Ellen White nos orienta: comer nos horários, com moderação, é um conselho bíblico, comer com calma, né? Mastigar bem e não comer em excesso. Mastigar bem, que é um ponto que a gente precisa se lembrar. Tem gente adquirindo, você pode adquirir com muito mais facilidade problemas no estômago ali se você não mastigar comida. A dificuldade para digerir depois é bem maior, é muito mais gás que é gasto no seu estômago depois que você não mastiga muito bem. Outro ponto, não comer e beber ao mesmo tempo. Quantos de nós fazemos isso? Muitos de nós, irmãos, comemos e bebemos ao mesmo tempo. Ainda mais se for suco. Parece que a gente entende que a gente só não pode comer e beber água. Agora, se for comer e beber suco, tá tudo bem, né? Parece que é assim. Não. Se for suco, pode. Se for água, não pode, porque faz mal. Parece que a gente pensa assim, né? E aí, meu amigo, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não pode nem para um e nem para outro. Nem água, nem suco, nem refrigerante, nem qualquer outra bebida. Inclusive, a orientação que o nosso café da manhã também fosse sem o líquido. Primeiro você come a coisa, depois você bebe. Agora é fácil? Não, no café da manhã é praticamente impossível. Mas no almoço é possível. E na janta também. Comermos, depois que nós terminarmos ali, a gente bebe. Orientação, beba água meia hora antes ali, até te ajuda a não comer muito, já vai estar quase cheia ali, a parte cheia. Regularidade. Ellen White ainda orienta, irmãos, outra coisa interessante, que entre as refeições, você não deve comer nada. E aí estamos lendo Orientação pela Criança, ela diz, entre as refeições, é ideal que você não coma. Coma bem pela manhã, depois coma meio-dia, depois à noite. Se aplica a todo mundo? Nem sempre. Tem gente que malha, que gasta muita energia, faz atividade física, que tem um gasto além do normal. Estou malhando aqui, gastei muito. Então, assim,
entre uma refeição e outra, logicamente vai precisar, porque houve um gasto energético muito maior que o normal. Beleza, aqui a gente não trata de exceções, a gente trata a regra. A exceção você entende e aplica ao seu caso. Mas assim, o que é que a gente faz? O que é que eu faço normalmente? Eu tomo café ali, se alguma coisinha eu vou comendo ali, no almoço também como, depois eu almoço ali de tarde, merenda alguma coisinha, depois mais outra, quando é de noite eu vou comer de novo. E assim, eu como entre essas refeições como se eu não tivesse merendado nada. Eu posso comer 3, 4 vezes, mas quando eu vou jantar, eu como menos, comer nada. Mesma quantidade de coisa que se eu não tivesse comido nada, irmãos. Eu já fiz o teste comigo, eu digo, rapaz, pensei que a fome ia diminuir, mas está a mesma coisa. Então, conselho interessante, moderação. Nós não precisamos, se você não tem um gasto além do normal de energia, não precisa. A gente precisa acostumar o organismo. Ellen White também nos orienta a respeito da importância do ar puro, da água e do ar puro. O que ela diz? A alimentação saudável deve ser acompanhada por uso abundante de água pura, banhos regulares, exercício físico e exposição ao ar e luz solar. Em Ciência do Bom Viver, ela tem mais um conselho. Ela fala da dieta e da saúde mental. Ela vai dizer que alimentos pesados ou estimulantes afetam negativamente o funcionamento do cérebro. E ela diz mais, ela diz que uma dieta leve e equilibrada favorece a mente clara, um bom julgamento e resistência moral. Ela faz uma ligação entre a nossa falta de resistência moral para ceder às coisas aí, às várias tentações e o que nós comemos, né? Página 302, Ciência do Bom Viver. O regime alimentar tem muito que ver com a disposição para entrar na tentação e cometer o pecado. Está intimamente relacionado com o desenvolvimento da inteligência e da moral. O que ela diz, mais uma vez, o regime alimentar tem muito a ver com a disposição para entrar na tentação e cometer o pecado. Por quê? Porque é um alimento que não é dado pelos céus e nós o comemos em excesso, nós enfraquecemos a atuação do Santo Espírito. O Espírito atua em nós, em um corpo perfeito, agradável, que é o que deve ser. Se nós nos empanturramos de coisas que não são orientadas por Deus, nós temos como consequência um enfraquecimento mental, moral. A gente menos percebe, a gente já caiu, porque nos falta o discernimento. E quem nos dá o discernimento é o Santo Espírito. E o Santo Espírito vem para habitar em um corpo que é puro, perfeito, sagrado, que é apto para recebê-lo. Temperança, página 16. Os que se alimentam de maneira imprópria debilitam seu sistema nervoso e rebaixam a norma da vitalidade e do discernimento moral. Ellen White está dizendo. Né? Quem se alimenta de maneira imprópria, além de debilitar o sistema nervoso, a sua saúde, fragiliza e rebaixa a nossa vitalidade e discernimento moral. Irmãos, são, sim, conselhos muito fortes, são orientações pesadas, e muitas vezes nós temos que parar e refletir se realmente nós estamos, ao fazer uma refeição, resumindo tudo, o que nós devemos fazer é pensar, rapaz, eu estou comendo o que é necessário para a minha nutrição, eu estou comendo em excesso, que vai além da nutrição. Eu estou, então, exagerando nessa quantidade que eu coloquei, e muitas vezes a gente tem dificuldade em comer. Eita, coloquei demais, estou com dificuldade em comer, não vou conseguir. Isso vira motivo de brincadeira para a gente ri, brinca, né, para esconder que isso realmente é ruim. Mas o conselho a gente tem que analisar, assim, analise se nós estamos realmente exagerando. Eu tenho feito uma análise dos últimos tempos, irmãos, eu tenho exagerado de uma maneira assim, né, descontrolada, assim, o que eu tenho comido. E aí não é vergonha dizer não, é errado, e a gente tem a oportunidade de aprender, de nos reorganizarmos, de nos darmos um 360. A última citação de Ellen White, Conselho sobre Regime Alimentar, página 383. O alimento influencia o caráter. O uso de carnes tende a animalizar a natureza, a embotar a inteligência e a enfraquecer as percepções espirituais. Fecha com isso aqui, irmãos.
Ellen White que está dizendo. É o espírito de profecia. É inspirado por Deus. Não sou eu que estou dizendo. O uso de carne tende a animalizar a natureza. Deixar mais agitado, mais agressivo, mais propenso a estresse, a perder o controle. Quem se alimenta de maneira incorreta perde o seu controle, o seu domínio próprio, que a gente viu. Se você não tem domínio próprio, qualquer coisa ele tira o controle. E se você não tem controle, você pode pecar descontroladamente. Se você peca descontroladamente, né, temos aí um impasse. 1 Coríntios, eu gostaria de fechar com esse texto. 1 Coríntios, capítulo 10. A Bíblia traz um conselho para a gente guardar no fundo do nosso coração. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, meus irmãos. Vamos ler junto esse texto. Tudo que nós formos fazer, nós devemos lembrar que nós estamos fazendo para Deus. Nós estou ouvindo Bíblias sendo folheadas por aí. 1 aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo é o 31. Amém? Irmãos, olha o que diz. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós devemos nos lembrar que quando nós estivermos ali degustando um alimento bom, bem feito, bem preparado, nós estamos também o fazendo para a honra e para a glória de Deus. Nós já entendemos e vimos como exemplo do povo que murmurou e pediu por carne, o que acontece quando você é descontrolado, quando você chega ao ponto de perder o controle e querer coisas que você não consegue discernir. Se está bom, se está pouco, se está muito. Tem gente que é tão descontrolado, tenho certeza que você já deve ter assistido em algum momento aquela série Quilos Mortais. E mais de uma vez eles dizem que não consegue se controlar. Diz assim, eu não consigo me controlar. A compulsão por comida é tão grande que eu não consigo me controlar. E eu estou indo morrer, eles dizendo, eu estou indo a ponto de morrer por isso aqui, mas eu não consigo me controlar. Eu quero comer mais. Então, assim, que nós não venhamos a chegar a esse ponto. Que isso de maneira nenhuma aconteça conosco. Nós ainda estamos bem. Eu olho para todo mundo aqui e percebo claramente que não tem ninguém descontrolado a esse ponto por comida aqui. E aí Deus nos dá a orientação, nós precisamos sempre nos lembrar. O excesso é perigoso. Beba água em excesso para você ver. Muita, beba de verdade. O que acontece? E água é bom, é puro, só faz bem. Agora exagere. Faça, né? O exagero em todos os seus assuntos, em qualquer coisa, é um problema. Então, que Deus nos abençoe. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós cantarmos junto o hino Tudo Entregarei. Precisamos lembrar de entregar